trazer Platão porque acho que o mito da caverna talvez seja... E quando eu digo mito da caverna é para aproveitar a nomenclatura do senso comum, mas a rigor não é um mito, não é marco fundador de uma civilização, não é nada, é uma história inventada por Platão, portanto fiquemos com alegoria, ou seja, uma história cujos elementos, né, estão no lugar de outra coisa, né? Portanto, ligando muito com a ideia de símbolo mesmo, né? Alegoria. Então nós vamos o tempo inteiro falar da história X e a que remete cada detalhe dessa história X, por isso alegoria. Eu nunca vi uma história tão mal ensinada como essa. Eu mesmo fui vítima, né, de narrativas péssimas e a história em si já é contada no livro 7 da República em 2 páginas. E quem vai contar ainda se dá o luxo de amputar elementos da história e com isso reduzir a história a muito pouco, né? Então é imprescindível que a gente coloque ênfase naquilo que não costuma ser mencionado. Em primeiro lugar, nós estamos mesmo falando de uma caverna, e essa caverna é subterrânea, significa ela fica no -1, debaixo do chão, ela é subterrânea, portanto não é uma caverna do tipo caverna que tem um buraco assim numa rocha e que ela fica na altura do chão e tal, não, ela fica embaixo do chão, e isso pode passar desapercebido aos olhares menos atentos, mas no modo de Platão pensar, né, as coisas ligadas à terra, e portanto dentro da terra, o subterrâneo, etc., né, sempre indicam aquilo que é de menor valor, que é rebaixado, né? Veja que mesmo na polis ideal, o agricultor que mexe com a terra está na base da pirâmide, e depois, quando se pensa em formação, etc., eleva-se o espírito, né? Eleva-se, não rebaixa-se. Então, invariavelmente, as coisas boas estão no céu, né? No hiperurânio, em cima. Portanto, embaixo da terra, o que tem que acontecer embaixo da terra, em termos semióticos, em termos simbólicos, é alguma coisa pobre, rebaixada, de menor valor, etc. Não é por acaso que Nietzsche, na contramão de Platão, vai devolver à Terra o seu valor, mas por enquanto subterrâneo. Então tem que descer. Se tem que descer, tem que ter uma rampa, certo? Ou é uma rampa ou é uma escada. Eu aposto numa rampa, certo? E aí, o que você encontra dentro da caverna? Vem comigo. Olha só que loucura, né? Sempre me contaram que tinha lá uns caras amarrados, presos, etc. Mas é que não é só isso. Então eu queria que você viesse comigo, né? Você vai encontrar uma entrada que tem um corredor que se estende, né? Porque isso é dito, né? E você vai encontrar logo à frente desse corredor, portanto propriamente já no interior da caverna, um muro. Esse muro não é o fundo da caverna, é um muro que está próximo da entrada, né? É um muro. Nesse muro estão acorrentados os escravos. Nesse muro estão acorrentados os escravos. Ok? Então, aqui é importante lembrar, os escravos estão ali desde a tenra infância, portanto eles não têm outra referência senão aquilo que eles percebem ali. Eles estão virados para o fundo da caverna e eles não podem se mexer. Portanto, a única perspectiva que eles têm do mundo é o que acontece no fundo da caverna. E o que acontece no fundo da caverna? Sombras passam. E da onde vêm essas sombras? A vida inteira eu pensei, quando eu digo a vida inteira, eu digo antes de entrar na faculdade de filosofia propriamente, eu pensei que
que o que era projetado como sombra no fundo da caverna era o que estava fora da caverna. Mas não fazia muito sentido, porque é subterrâneo. Como poderia projetar? Então, do ponto de vista óptico, não fazia sentido, né? Então, o que acontece? É que os escravos não são os únicos habitantes da caverna. E tem outras pessoas que não estão acorrentadas e que passam por detrás do muro, levando sobre a cabeça estatuetas humanas, de animais, vasos, etc. Coisas em madeira, em vários cerâmica, em vários tipos de material e também de várias formas, em formas diversificadas. E essas pessoas passam, fazendo muito lembrar de marionete, sabe? Marionete. Por quê? Porque quem move essas coisas que estão acima da cabeça são as pessoas, mas elas estão atrás do muro. Então, o que está acima do muro? O que está acima do muro são as coisas que elas carregam em cima da cabeça. E o que projeta essas coisas no fundo da caverna? Uma fogueira, aparentemente uma fogueira que nunca se apaga e que está logo na entrada da caverna. Então o que você tem? Você tem a entrada da caverna, subsolo, um corredor de entrada, a fogueira, o muro, as pessoas atrás do muro passeando com coisas acima da cabeça. Sabe, o fogo projeta no fundo da caverna essas coisas que estão acima da cabeça das pessoas que passam atrás. Então tem dois tipos de habitante da caverna: os escravos acorrentados e esses transeuntes que ficam passeando para lá e para cá, carregando coisas diferentes sobre a cabeça. O que os escravos veem? Essas coisas diferentes carregadas pelos transeuntes em cima da cabeça. Os transeuntes estão ali de sacanagem, querendo enganá-los. Não é dito isso, não é esclarecido isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não vou me meter nessa polêmica. O certo é que nós temos ali sombras dessas coisas projetadas pelo fogo e que estão acima da cabeça dos transeuntes, os marionetistas, né, que estão passeando de um lado para o outro. Outro detalhe: esses transeuntes falam entre eles. E é como os caras só veem as coisas que estão projetadas na sombra se deslocando e não veem quem as desloca, eles não veem as pessoas falando. Por um sistema de eco, eles acreditam que o som vem do fundo da caverna e, portanto, a partir das sombras. Ok? Então veja, aquelas sombras, para quem está ali acorrentado desde criança, não são sombras, porque a definição da sombra remete, evidentemente, a alguma coisa que é projetada sobre o lugar onde a sombra se encontra. Portanto, para o escravo, a sombra é toda a realidade. Toda a realidade. É 100% da realidade. É a sombra, tá certo? E, junto com a sombra, os sons dos transeuntes marionetistas que ficam passeando de lá para cá com a lata d'água na cabeça, passarinho, vaso e o diabo sempre ali indo e voltando e tal. Muito bem. Então, isso é o décor, né? Como dizem os franceses. É o cenário, certo? O cenário está bem plantado para nós. Esses escravos que não podem se mexer e ficam olhando para dentro do fundo da caverna e tal, não consta que eles estejam revoltadíssimos com a sua condição. Por isso eles estão ali desde criança, alguém deve dar de comer a eles, etc. Eles, bem ou mal, estão ali sossegados e tal, e eles ainda têm até um divertimento. Eles jogam uma espécie de jogo, que é apostar entre eles quem vai acertar qual é a próxima sombra que vai aparecer. Não é não? Isso é dito na reportagem. Por que
que quem me contou essa história não falou essas coisas. Se está escrito ali, né? Está escrito ali. Outra coisa que me disseram quando me ensinaram, né, é que os escravos não falavam entre si. Como não falavam? Se eles jogavam um jogo que precisava dizer qual era a aposta da sombra subsequente. Né? Então, não faz o menor sentido. Bom, muito bem. Acho que está aí o cenário. Os escravos estão olhando e vendo as sombras. Muito bem. O fulano que está, o marionetista que está passeando com as coisas em cima da cabeça, esse tem, digamos, uma dupla visão, né? Uma dupla experiência. Ele vê o que ele carrega sobre a sua cabeça, que é propriamente um vaso, portanto uma coisa da matéria, da materialidade, etc e tal, e ele vê que aquele vaso corresponde, grosso modo, de maneira, claro, empobrecida, acinzentada, apequenada, sem detalhes, etc., corresponde à sombra que está lá no fundo da caverna. Pois muito bem, o interior da caverna, né, todos nós sabemos, para Platão quer dizer o quê? Quer dizer o mundo das coisas sensíveis, o mundo das coisas perceptíveis pelos sentidos, o mundo das coisas que estão sendo efetivamente percebidas por nós, ou o mundo das coisas que poderiam estar sendo efetivamente percebidas por nós. É a realidade material, tal como nós a entendemos. Um dos escravos se solta. Olha, se eles estavam de boa ali, se soltou por quê? É preciso uma força exterior para soltá-lo. Mas essa força exterior não precisa ser uma outra pessoa, uma força interveniente de fora. Mas uma força exterior àquele estado anímico vigente. Ou seja, um fiapo de inquietação, de desassossego, de assombro, de dúvida que se instalou na alma de um desses escravos. E aí ele se soltou. Ora, o que você faria estando amarrado num muro desde sempre? O que você faria quando se soltasse? Provavelmente o que ele fez, ele observou um muro e foi ver o que tinha atrás do muro. E qual não foi a sua surpresa que ele viu o quê? Os marionetistas passando e falando entre eles. E viu os marionetistas com as latas na cabeça, com os vasos na cabeça, com o cachorro, sei lá o que, o gato na cabeça e tal, os animais, estátuas, etc. E aí ele olhou para aquilo, olhou para a sombra e ele disse: e não é que aquilo lá não é tudo, né? Não é tudo. Tem isso aqui também que projeta, né? Tem o fogo. Então, na verdade, que loucura, né? Aquilo que eu achava que era o gato é a sombra do gato. O gato mesmo está na cabeça dessa pessoa aqui. Que loucura! E aí, então, ele observa que é o fogo que projeta e vê que tem um corredor que sobe, que sobe, que sobe. Catábase descida, né? Anábase, né? Então, que sobe. E aí, tudo que é subir, no platonismo, indica aproximação da verdade. Né? Sobe. E aí ele observa que tem alguma coisa lá fora da caverna.
Vamos deixar a saída da caverna de lado e vamos voltar para dentro da caverna. O nosso amigo marionetista, o que carrega as coisas em cima da cabeça, ele, claro, está num degrau de conhecimento superior ao escravo. Não há dúvida. Ele está num grau de conhecimento equivalente ao escravo que se soltou e entendeu como é que a coisa funciona. Porém, tanto o escravo quanto o marionetista estão dentro da caverna. Portanto, estão limitados e reduzidos ao mundo material, ao mundo das coisas sensíveis, ao mundo perceptível sensorialmente. Os dois, os três, na verdade, né? O escravo preso, o escravo solto e o marionetista, né? Então, quer dizer, o marionetista sabe mais do que o escravo, mas sabe um tiquinho mais. Por quê? Porque para ele só tem o vaso matéria e a sombra do vaso projetada pelo fogo. Beleza até aqui? Nenhum problema? Então, ótimo. Avançamos um degrau na nossa história. Passamos para a segunda parte da historinha.